Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Então vamos todos juntos, num só amor, só no Espírito, todos unidos em nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Queria pedir para vocês, que neste momento, você que está reunido na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que você se volte para o Senhor neste momento, tire um tempo apenas para adorar o nome do nosso Deus. Este culto de louvor e adoração ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos e pelo privilégio de podermos adorar e agradecer o Teu santo nome. Pai querido, obrigado, Senhor, por todas as vezes, ó Pai, que nós temos tido, Senhor, esse privilégio, Senhor, de podermos Te louvar, Te agradecer. Deus querido, muito obrigado pela vida, Senhor, de todos os Teus filhos, Pai. E onde quer que eles estejam, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre cada um deles, sobre cada um de nós. Recebe nesta noite, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração no Teu nome. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agora nós vamos louvar o Senhor com Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua
Deus. Vamos começar cantando uma música chamada Yeshua. Amém? Eu só consigo entender que nada fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os teus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor, do gesto simples de amor, eu juro em ti, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei,
Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Agora nós vamos cantar mais um louvor. É Isaías 9. Amém? Vamos adorar o Senhor com este louvor.
Agora, enquanto o grupo de louvor senta, nós vamos ouvir os recados, amém? E vamos para os recados da semana. Quarta-feira tem live de estudo da Palavra de Deus. E nessa live especial, você pode fazer suas perguntas nos comentários. Pastor, posso fazer uma pergunta? A live começa às 20 horas da noite. Sexta-feira, às 20 horas, terá a live de cura e libertação. Nesta live, a mesa de oração será representada pelos comentários. Assim, você pode escrever ou enviar fotos de sua família. E domingo tem live da família. Reúna todo mundo da sala. Traz a pipoca, porque às 19 horas vai começar o culto com louvor e adoração e ainda a pregação da Palavra de Deus. Ah, mas não se esqueça, todos os dias, meio-dia e 18 horas da noite, tem a mini live de oração com o pastor Anselmo. Atenção, irmãos! Faça sua doação no conforto da sua casa. Banco Bradesco, Banco Itaú, em nome de Comunidade Evangélica União Eterna. Fique por dentro de tudo que acontece na igreja. Facebook, Instagram e YouTube. Olá, querida igreja. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu estou sentindo muita falta de congregar junto com vocês. Aos domingos, para mim, não está sendo fácil. Eu sinto falta da igreja. A igreja é muito importante para mim. Ok? Isso eu estou falando com relação a mim. Eu gostaria que todos os irmãos também expressassem o que está sendo para você. Ficar domingo sem vir à igreja, sem vir à escola dominical, os cultos durante a semana, qual a falta que está te fazendo. Então é muito importante que o irmão faça um vídeo, você, a sua família, tá? Não precisa ser um vídeo longo, um vídeo curto mesmo, fala contando para nós o que está sendo essa quarentena para vocês, amém? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, paz do Senhor Jesus. Igreja União Eterna, agora digital, a igreja sem fronteiras. Amém? Então agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Anselmo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Querida e amada igreja, uma boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós estamos aqui nessa noite, adorando, louvando, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador. Trago uma palavra direto do coração de Deus para o coração da igreja. Gostaria de fazer uma leitura com vocês no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Se você tiver a Bíblia aí na sua casa, perto de você, pode abrir a Bíblia. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Primeiras Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Quero falar nessa noite com vocês
sobre oportunidades que o Senhor nos concede. Quando nós deixamos passar uma oportunidade, isso pode decidir a nossa vida. A prosperidade que aconteceu na casa de Obed-Edom aconteceu tão somente porque Deus deu a ele uma oportunidade e ele deu uma grande importância àquela oportunidade. Então eu quero que vocês lembrem-se de uma coisa. Uma oportunidade, ela deve ser encarada, analisada, estudada, mesmo que aos seus olhos ela seja pequena, diante de outras grandes oportunidades que existem por aí. Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos um exemplo sobre duas pessoas, Obed-Edom e Abinadab. Duas pessoas que a arca de Deus esteve na casa delas. Abinadab, um levita, por sinal, e Obed-Edom nada era. A Bíblia nos diz sobre a vida de Abinadab. E Abinadab poderia ser muito abençoado e próspero, como foi Obed-Edom. Por que a Bíblia não fala sobre Abinadab? Eu quero ler com vocês então, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7. E nós vamos ver um pouco da história de Abinadab. Capítulo 7. Então os homens de Kiriat-Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Versículo 2: Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat-Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Então nós vemos aqui a história de dois homens. A Bíblia conta a história deles, Obed-Edom, e a Bíblia é bem clara: a arca do Senhor, que simboliza a presença do Senhor, ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. 1 Crônicas 13, 14. E a mesma arca havia sido deixada durante 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não conta nada sobre Abinadab. Em 1 Crônicas 13, 14, a arca fica por apenas 3 meses. E a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom foi muito abençoada. O que aconteceu com Abinadab? E eu vou trazer isso um pouco para os nossos dias. Quando a arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus, chegou na casa
de Abinadab. E talvez, com certeza, ele não deu a devida importância. Porque a Bíblia é bem clara. Na casa de Obed-Edom, 3 meses. E foi uma fartura de bênçãos. Na casa de Abinadab, 20 anos. Nada fala. O que nós entendemos, o que nós aprendemos com isso? Prestem bem atenção. Deus quer falar conosco e quer nos ensinar nessa noite. A presença de Deus, representada pela Arca da Aliança, chegou na casa de Abinadab. E Abinadab, como um levita, aguardou e a depositou, a deixou em um local específico. Mas os dias se passaram, as noites se passaram, os meses se passaram, e nada aconteceu na casa de Abinadab. Muitas vezes nós agimos desta maneira. Não damos a devida importância, não damos o devido valor naquilo que é valioso. Não é mesmo? Os filhos de Abinadab, o próprio Abinadab, se acostumaram com a presença de Deus. E quando isso acontece, passam a não dar o devido valor àquilo que era muito valioso. Ou seja, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus, o mover de Deus. Porque Abinadab e a família dele se acostumaram com a Arca da Aliança dentro da casa deles. Não é assim, irmãos? Não estávamos tão acostumados com os cultos na igreja, que os cultos de quarta já não eram tão importantes mais. Nem mesmo os cultos de sexta eram tão importantes. Talvez nós dávamos um pequeno valor, um valor até um pouco mais aos cultos de domingo. Porém, se tivesse alguma coisa mais importante, ou se alguém viesse em casa na hora do culto, não era problema algum deixar de ir para o culto, para dar atenção a esse amigo ou esse parente. Tínhamos a liberdade de cultuar a Deus
Tínhamos a liberdade de vir à igreja, sentar aqui e fazer pergunta. Tínhamos a liberdade de nos ajoelhar dentro do templo do Senhor. Tínhamos a liberdade de receber uma oração como imposição de mãos. Mas qual é mesmo o valor que nós dávamos para isso? Quando lemos a história de Abinadab e Obed-edom, podemos fazer uma comparação clara e específica. Um valorizou muito a presença de Deus, outro não valorizou. Outro não deu tanta importância. Quem foi Obed-edom? A Bíblia diz, ela não vai falar abertamente, mas nós entendemos que ele morava à beira da estrada que levava até Jerusalém, e ele era um pobre camponês. Obed significa servo, aquele que serve, aquele que serve. Ou seja, significa também escravo. Edom denota, mostra da onde ele veio. Ou seja, Obed, ele era descendente dos edomitas. Os edomitas eram descendentes de Esaú. E Esaú, os descendentes de Esaú eram um povo inimigo de Israel. E não bastasse, ele ainda era geteu, ou seja, descendente de Gad. E Gad era a terra de um dos maiores inimigos de Israel. Era a terra da onde descendeu Golias. Então nós vamos falar o que de Obed-edom? Aos olhos do povo, aos olhos dos israelitas, ele era rejeitado pela sociedade. Obed-edom, ele era humilhado por aqueles que se chamavam povo de Deus. Ele era desprezado, e para piorar a situação, a esposa dele era estéril, e os animais que ele criava não se reproduziam. Eles eram estéreis. Obed não morava numa casa. Ele morava numa tapeira, ou seja, num barraco, na beira da estrada. Vocês já viram uma pessoa que mora num barraco de madeira, na beira da estrada? Assim era Obed-edom. Mas um dia aconteceu um imprevisto na comitiva do rei Davi.
E o rei Davi estava passando por aquela estrada com toda a sua comitiva. Deixa eu voltar antes de entrar nessa questão de Davi. Obed-edom tinha uma coisa diferente. Embora a vida dele fosse difícil, fosse uma vida de luta, ele temia ao Deus de Israel. E ele sempre orava: Senhor, tem misericórdia e me abençoa. E um dia Davi, com toda a sua comitiva, estava transportando a arca para Jerusalém. Quando a carroça tropeça, não vou chamar de carroça, o carro em que a arca estava sendo conduzida, tropeça em uma pedra, passa em cima de uma pedra e a arca cai. Quando ela cai, um daqueles homens que não eram levitas tentou segurá-la, e a Bíblia diz que ele foi fulminado. Aquilo entristeceu o coração de Davi, e aconteceu esse episódio na frente da casa de Obed-edom. Davi bateu a porta. Amigo, preciso deixar a arca do Senhor na sua casa. Você permite? Obed-edom não era ninguém diante daquela sociedade. Ele nada era. Mas aos olhos de Deus, ele era um escolhido. Deus nunca se esquece daqueles que nele confiam. Nunca. Os olhos de Deus que percorrem toda a terra estavam sobre Obed-edom. Estava sobre ele e sobre a amada esposa dele. E ele abriu as portas. E a arca foi conduzida para dentro da casa dele. Ele falou: espera, esta simboliza a presença de Deus. Ela vai ficar no melhor cômodo da minha humilde casa. Por favor, coloque aqui. E aquilo foi uma honra para Obed-edom. O espírito de Obed-edom se alegrava porque a arca estava na casa dele, ou seja, a presença de Deus estava na casa dele. Quantas vezes desprezamos o culto de quarta, não é mesmo? Talvez a academia é mais importante. Passeio no shopping é mais importante. O filme na Netflix é mais importante. Mas a presença de Deus sempre esteve aqui.
a quarta, a sexta, domingo. Apesar de Abinadab ser um levita, sangue de levita nas veias, Abinadab não soube valorizar a presença de Deus na casa dele. Ele se acostumou. Abinadab se acostumou com a presença de Deus. E eles passavam em frente à arca como se nada fosse. Eles olhavam para a arca e às vezes nem percebiam que a arca estava ali. 20 anos na casa de Abinadab. Mas Obed-edom, um simples homem do campo, o espírito dele se alegrava quando pela manhã ele se levantava e a primeira coisa que ele fazia, antes de qualquer coisa, ele se prostrava em reverência à presença do Senhor. E a esposa dele fazia o mesmo. Se prostrava. Quando Obed-edom chegava exausto do trabalho, ele logo ia diante da arca orar ao Deus de Israel. Não importava se o dia tinha sido cansativo, ele tinha que se prostrar diante de Deus e agradecer ao Senhor pela arca da aliança estar na casa dele. Sempre que ele passava pela sua sala, ele se prostrava de maneira reverente diante da arca. Sabe por quê? Porque para Obed-edom, lá estava a presença de Deus na casa dele. Havia uma grande reverência pela Shekinah de Deus. Quarta-feira tem culto. Eu estou tão cansado. Sexta tem culto. Hoje eu estou muito ocupado. Domingo de manhã tem escola dominical. Eu trabalhei a semana inteira. Eu vou descansar hoje. Não. Para Obed-edom, isso não aconteceu. Havia uma reverência muito grande, coisa que nós não vemos mais hoje.
não vemos com tanta frequência. As pessoas não têm mais reverência pelas igrejas. Para muitas pessoas, as igrejas hoje parecem com a vida de Abinadab, pouca reverência. Quase nenhuma dedicação. Muitos se parecem com a casa de Abinadab do que com a casa de Obed-edom. Eu vejo muitas pessoas entrando e saindo da igreja como se a presença de Deus aqui nada fosse. Eu via isso. Mas para Obed-edom, isso não existia. Na casa de Obed-edom faltava tudo. Faltava filhos, pois a esposa dele era estéril. Faltava dinheiro, porque ele era rejeitado por muitos da sociedade e não tinha trabalho. Faltava comida, porque a terra era estéril. E por causa da terra ser pobre, os animais se tornavam estéreis. Não tinha leite suficiente, não tinha carne suficiente. Mas a arca de Deus chegou na casa de Obed-edom. A presença de Deus chegou na casa de Obed-edom. Sabe o que é conviver com a presença de Deus na tua casa, na tua vida? Muitos anos de casado, e de repente a esposa de Obed-edom fica grávida. Terra era seca. E do nada começaram a brotar capim verde. Uma grama verde começou a brotar daquela terra seca e estéril. E Obed-edom correu plantar. E ele plantou. E tudo que ele plantava dava 3 vezes mais. E os animais começaram a se alimentar daquela planta. E as crias começaram a ficar prenha. As crias começaram a ficar prenha. Os animais começaram a parir. E eu vejo essa cena. Um dia, Obed-edom chega em casa com uma sacola cheia de espigas. E uma ovelha nos braços.
E a esposa olha aquela situação e fala: não tem outra explicação, só pode ser a presença de Deus. Obed-edom e a esposa estavam percebendo que algo sobrenatural estava acontecendo na casa e na vida deles, porque tudo tinha sido restaurado. E quanto mais ele adorava o Senhor, quanto mais ele clamava ao Senhor, quanto mais ele agradecia ao Senhor pela maravilhosa presença na casa dele, mais coisas aconteciam. E quanto mais Deus abençoava Obed-edom, e quanto mais rico Obed-edom ficava, mais ele se aproximava da presença de Deus. O que é a presença de Deus para você? Obed-edom se tornou um próspero comerciante. Comprou materiais e construiu uma bela de uma casa. E colocou a arca do Senhor no local mais privilegiado daquela casa. Agora a esposa dele estava grávida. Sua terra toda produzia. E muitos vinham procurá-lo para comprar mantimentos dele. Mas um dia, ele escuta um barulho de carruagens. E uma grande comitiva se aproxima da casa dele. E aquela comitiva passa reto e não para. E Obed-edom conhecia muito bem o que será que a comitiva do rei Davi passou em frente à minha casa e não parou e foi embora. E de repente ele percebe que aquela comitiva faz meia volta e retorna e para em frente à casa dele. E desce daquele carro principal o rei de Israel, o grande Davi de Melech. E diz assim: Obed-edom, eu passei direto porque eu estava procurando um barraco, uma tapeira, mas agora eu vejo uma grande construção, quase que uma mansão, e eu imaginei que não seria a tua casa. E saiu de dentro da casa uma mulher bonita, cheia de vida, esperando uma criança. Vejo que a tua esposa está mais nova, com mais vida, e vejo também que você será pai.
E Davi viu nos olhos de Obed-edom uma felicidade tamanha, uma alegria tamanha. Não pelo ouro que ele tinha, não pela riqueza que ele tinha, não pela mansão que ele tinha, mas pela presença de Deus que estava dentro da casa dele. Onde a presença de Deus está, todas as sortes de bênçãos são derramadas. E Davi, homem temente a Deus, servo do Senhor, diz assim: Obed-edom, eu vim retirar a arca da aliança da sua casa e a levarei para Jerusalém. Sabe o que fez Obed-edom? Uma coisa que talvez muitos de nós não temos coragem de fazer. Curvou a cabeça em respeito ao rei e ele disse: meu rei, eu não sei mais viver sem a presença de Deus na minha casa. Por isso, eu vou abandonar tudo, mas jamais deixarei de ficar ao lado da presença de Deus. Obed-edom não olhou para a mansão que ele tinha construído, não olhou para os animais que ele tinha, mas ele falou: eu vou aonde estiver a presença de Deus. E a família de Obed-edom veio toda junto. E Davi viu aquilo, viu aquela atitude daquele homem e falou: muito bem, Obed-edom, darei serviço para você na casa do Senhor. E Obed-edom teve a honra, o privilégio de ser o guardador da Arca da Aliança em Jerusalém. Davi o colocou também como porteiro. Depois Obed-edom passou a ser ministro de adoração dentro da casa do Senhor. E Davi, vendo tanta fidelidade, tanto amor, colocou Obed-edom para ser o tesoureiro de toda a riqueza de Israel. Ele era o homem das finanças de Israel. Guardava e administrava todo o tesouro do templo e muito ouro. Estima-se que ele administrava cerca, nos valores de hoje, de mais de 3 bilhões de dólares. Obed-edom teve um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5, 6. Para um homem que era estéril, que tinha esposa estéril e que nada tinha, mas que num belo de um dia apareceu uma oportunidade na vida dele.
e Ele nos jogou fora. Quando nós valorizamos a presença de Deus, quando nós damos o devido valor à presença de Deus, tudo na nossa vida muda. Há uma diferença muito grande entre Obed-Edom e Abinadab. A Bíblia fala de 3 meses, a arca da aliança na casa de Um. E a Bíblia fala de 20 anos, a arca da aliança na casa de Um. E a Bíblia fala muito de Obed-Edom, mas pouco de Abinadab. Será que Abinadab não representa muitas vezes a nossa própria vida? Quando não valorizamos o estar na presença de Deus, quando não valorizamos o congregar, quando não valorizamos a manutenção da obra de Deus, qual é a preocupação que nós temos tido com a igreja nesses dias de pandemia e de crise? Qual é a preocupação nossa com a casa de Deus, com o sustento da casa de Deus? Obed-Edom é um grande exemplo. Meu querido irmão, escute, eu vou encerrar agora, vou concluir essa mensagem. Meu querido irmão, saiba que Deus não se importa com o tamanho da sua empresa. Deus não se importa de quantos diplomas você tem na parede, e muito menos da sua conta bancária. Mas o que importa para Deus é um coração sedento da presença de Deus. O que importa para o Senhor é um coração que tem sede da presença dEle. É um coração que tem sede de estar no altar dEle. Nós precisamos orar, igreja, para que as coisas voltem ao normal. Muitas pessoas parecem que estão de férias, estão tirando férias, e não sabem do perigo que o Brasil está correndo, o perigo que a igreja está correndo. Ah, pastor, Deus cuida de tudo. Pastor, Deus está no controle de tudo. Sim, eu creio nisso. Deus está no controle de tudo, mas muitas vezes Deus permite para que a igreja acorde. Deus prometeu uma terra que emana leite e mel para o povo. E o Senhor falou: estarei convosco. Mas o povo teve que guerrear, expulsar os inimigos. O povo teve que confiar no poder de Deus, mas ir à luta. Que tem sido a presença de Deus para você? Pensa bem. A presença de Deus para Obed-Edom era o que mais importava na vida dele.
O que importa para Deus é um coração sedento da presença dEle. Deus abençoa, Deus multiplica, Deus abre as janelas dos céus. Mas para pessoas que buscam a presença dEle, que andam na presença dEle, que estão na presença dEle e que valorizam a presença dEle. Não foi o caso de Abinadab, mas foi o caso de Obed-edom. Que nós tenhamos a vida de Obed-edom como um exemplo para nós. Que sejamos guerreiros de oração. Eu estou montando um grupo de guerreiros de oração. Precisamos orar pelo nosso país, orar pelo nosso presidente, que Deus levantou. Mas pastor Anselmo, se Deus levantou, é Deus que vai cuidar dele lá. Deus deixa a igreja para clamar e buscar. Enquanto talvez muitos crentes estão dormindo, o inimigo está trabalhando para destruir a liberdade da igreja nesta nação. E depois não adianta mais chorar. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Deus é fiel. Amém? Lembre-se disso. O que mais importa para Deus é um coração sedento da presença dEle. Oremos e busquemos ao Rei dos Reis. Amém? Vamos orar ao Senhor então e estar encerrando esta reunião no nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, neste domingo eu te louvo e eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós nos reunirmos na tua casa e buscarmos a tua presença. Mesmo, Senhor, que a maioria dos irmãos estão na casa deles, mesmo assim o Senhor ainda permite que a igreja entre na casa através desta live, através deste canal de internet. Mas para nós o ideal, Senhor, é que nós possamos nos reunir aqui. Deus, abre as janelas dos céus, faz um milagre nesta nação, neste país, e permita, Senhor, que tudo volte ao normal para a tua glória. Não deixe, Senhor, que o comunismo e o socialismo tomem conta do poder desta nação, mas abençoa a vida do nosso presidente, fortalecendo-o nesse cargo para a tua glória, Deus. Pai querido, abençoe cada vida, e nesta manhã, nesta semana que se inicia hoje, mas realmente amanhã, segunda-feira, começa os dias úteis. Abençoe a semana de cada filho teu, e que cada filho teu valorize a tua presença diária. Meu Deus, faça parte da nossa semana, faça parte do nosso dia, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Abençoe a cada um para a tua glória e nos permita ter uma ótima semana na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Paz do Senhor, igreja, e até quarta-feira na live de oração em nome de Jesus. Igreja União Eterna, agora digital. A igreja sem fronteiras. Faça a sua maratona União Flix. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo.